Então, vou dar uma boa noite novamente. Boa noite a todos. Conforme eu estava dizendo, muita satisfação em poder estar aqui, tá? Rever os irmãos, rever os parentes ali. Nós moramos tão perto, né? E ficamos devendo uma visita para vocês, né? Estão sempre cobrando a gente, né? Mas a gente aparece, né? Tem um ditado que diz que quem é vivo sempre aparece. Graças a Deus nós estamos vivos. E graças a Deus estamos bem também, né? Enquanto as pessoas estão preocupadas com um pouquinho de quilo a mais, eu estou preocupado com um pouquinho de quilo a menos. Eu estou emagrecendo a cada dia, mas enfim, né? A gente está correndo atrás aí para saber o que pode estar acontecendo, mas eu estou emagrecendo. Cada dia eu estou emagrecendo e muito magro também não é bom. Amados, agradeço mais uma vez a oportunidade que me deram, né, para estar aqui. E gostaria de trazer um grande recado para os irmãos, que está no livro de 1 Samuel. Vamos todos para lá? Livro de 1 Samuel. O irmão mencionou aí a respeito de me conceder tempo, mas eu espero, irmão, que realmente nós não vamos até 11 horas da noite, não. Eu espero ser breve, embora a gente tenha uma característica que não é muito favorável, né? Mas eu espero ser breve. Em 1 Samuel, acharam aí no Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, nas traduções originais aí, ou pelo menos naquela, não é original, mas nas traduções que essa igreja, realmente a maioria tem, está na página 322. E eu gostaria de pedir a todos que se colocassem de pé, para que nós possamos ler aqui apenas 3 versículos da palavra de Deus, a começar do versículo 4, que diz o seguinte: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estar na presença do Senhor para falar do Senhor. Obrigado, Senhor, coloca as palavras do Senhor na boca, a fim de que as tuas palavras sejam proferidas, Pai, que essa mensagem pudesse mesmo chegar até os nossos corações e fazer uma grande mudança, encorajar, Pai, aqueles que estão temerosos, reforçar e firmar aqueles que estão em tropeço, Pai, enfim, para que a tua igreja pudesse continuar na lida, Pai, na luta a qual o Senhor nos chamou, Pai. Abençoe, portanto, a cada um os nossos propósitos, que pudessem estar sempre e cada dia mais firmados no Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém. Podem sentar, a todos, amados. O título desta mensagem é Passos para um Final Feliz. Os passos que nós precisamos para um final feliz nas nossas vidas, isso é a vida de cada um. E eu estava agora conversando justamente com o irmão Valdomiro sobre as condições do nosso tempo. E o irmão foi bem claro em dizer, e nós também sabemos, que muitas coisas que têm acontecido é natural, né? Não vamos repetir tudo aquilo que nós falamos, mas muitas coisas aconteceram, e é o ponto que Jesus disse: olha, quando virdes assim, terremotos, mas sempre houve terremoto. Então é bem provável que as coisas vão acontecendo cada dia mais com frequência, e isso nós precisamos estar atento. Mas diante dessas possibilidades, amados, eu gostaria de perguntar a todos: será que nós já estamos vivendo pelo menos o começo do princípio do fim? Eu acredito que sim. Talvez não necessariamente ainda consigamos enxergar claramente aquilo que Jesus está colocando aqui em Mateus 24, mas é bem provável que tem muitas outras características que definem isso, e tem muitas evidências que definem isso, e nós vamos simplesmente citar algumas aqui. Lembra lá do que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3,
das características dos homens dos tempos. E nós olhando, quem é o mais velhinho aqui já sabe que antigamente se fazia um contrato só por palavras, e nós vemos toda aquela descrição que Paulo fala lá em 2 Timóteo 3, os homens serão amantes de si mesmos, não terão respeito. Nós estamos verdadeiramente vivendo já, não sei o grau, né? Nós não podemos afirmar, né? Eu estaria longe disso, de afirmar o grau, né? Se numa escala de 0 a 10, onde que nós estamos, mas verdadeiramente dentro daquilo que seria as características dos tempos finais, nós já estamos, eu acredito muito piamente que nós já estamos vivendo sim, pela característica dos homens. Nós estamos vivendo realmente os dias trabalhosos, é o que Paulo diz lá, né? Vamos ter dias trabalhosos, e nós já estamos vivendo dias trabalhosos. Estávamos justamente falando aqui, mas em 1912 em 1918 teve uma grande epidemia, né, chamada, né, a gripe espanhola, mas olha só quanto tempo depois nós estamos vivendo uma mesma condição. E alguns afirmam, será que vai parar por aí? Provavelmente que não, provavelmente que Deus ainda segura as coisas, nós estamos percebendo isso. Imagina se vem agora na Europa está a questão nós estávamos até brincando lá, né, brincando da maneira de dizer, mas lá na Europa está vindo a segunda onda, e não duvide que depois da política vai aparecer a segunda onda aqui no Brasil, né? O Brasil é sempre assim, né? Parou um pouquinho por causa da política, mas sempre tem alguma coisa por trás. Mas imagina se Deus realmente comece a mandar uma e outra, como não vai, o que não vai parar, onde não vai parar a economia de um país, as condições, nós já estamos vivendo isso também. As mudanças climáticas também, tivemos aí tempos, mas é o que conforme meu irmão estava colocando, isso é o fim, não, é o traço, não é, mas é um dos traços que nós podemos analisar, né? Tivemos aí nas últimas semanas os dias mais quentes do mundo. O mundo passou por dias mais quentes em toda a sua história. Será que é natural? O que será que vem por aí, hein, irmãos? Provavelmente coisas piores. E quando nós mencionamos então a frieza das pessoas, será que é a mesma de quem viveu o puro evangelho nos tempos antigos, que saía da beira dos seus córregos aí e a pé trilhavam quilômetros e quilômetros em busca da vontade de ouvir a palavra de Deus? E hoje nós estamos dentro de casa, muitas vezes ao lado da igreja, com todo o conforto de um veículo, mas muitas vezes nós não aparecemos. O que se falar disso então? Se não é o começo do fim, até porque Jesus disse que naquele tempo vai se esfriar o amor das pessoas. Irmão, nós estamos vivendo tudo isso realmente para comprovar que realmente a palavra de Deus está se cumprindo. Portanto, daqui para frente, muita coisa ruim ainda vai acontecer. Será que nós estamos errados em fazer essa afirmação? Não. Vai ter coisa muito pior ainda. Vão aparecer coisas muito piores para nós. Essa maneira ainda que nós estamos vivendo, de pregar o evangelho livremente, isso vai acabar. Pela palavra de Deus, isso vai acabar. Essa maneira que nós temos ainda de negociar, de conseguir coisas. Eu estava analisando esses tempos atrás uma história do judaísmo. Aquilo lá vai acontecer com a gente, irmãos, é profecia. O que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial? Eles perderam tudo e eram pessoas de posse, mas eles foram obrigados a simplesmente sair com a roupa do corpo e esconder. Está lá na história. Isto é, aquilo que era, hoje não, hoje ainda nós temos aquilo que ainda nós podemos dizer que é nosso, e muitas vezes nós orgulhamos em dizer, isso aqui é meu. Será que vai ser assim? Não, pela palavra de Deus muita coisa vai acontecer, e coisa ruim para o crente. Coisa ruim para o crente. Não existe em nenhum lugar promessa de dias melhores, embora os homens acreditam nisso.
embora politicamente falando, alguns afirmam, nossa, ainda tem alguma coisa, eu acredito nesse Brasil. Não, profeticamente não existe promessa de dias melhores, mas o que existe, amados, e é aqui que eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, não importa de que maneira você está, se um servo fiel, se um servo mais ou menos, né, se é que podemos dizer que exista, mas às vezes no coração de cada um eu estou dizendo, eu sou pelo menos mais ou menos, ou se naquele um que está dizendo, olha, eu preciso de muita coisa, não importa, não existe promessa de dias melhores, o que existe é a indagação de como nós cristãos vamos nos comportar diante de todos esses fatos, a começar do que nós já falamos. Como é que nós estamos nos comportando diante da frieza das pessoas, diante das mudanças no mundo, diante dos chamados dias trabalhosos, só para citar alguns exemplos que nós falamos? Como é que nós estamos nos comportando como crentes? Você já parou para pensar a respeito disso? Como é que nós estamos comportando? Amados, talvez esse, a começar de agora, seja o momento que a nossa fé esteja sendo testada, que é bem provável que ainda a nossa fé ainda não foi testada ao ponto, ou você acredita que uma coisinha ou outra já é suficiente para você realmente dizer, passei por não, eu acredito que a nossa fé vai começar a ser testada a partir de agora, e a palavra de Deus é muito clara em dizer, olha, é nesse tempo que então vai se conhecer quem é quem, é daqui para frente até o fim, vai se conhecer quem é quem. Então, amados, diante dessas perguntas, dessa indagação, como é que você está, meu amado irmão? Como é que você está encarando tudo isso, amado amigo? O fato é, diante de tal coisa nós precisamos estar preparados, amém? Não, até agora nós trilhamos um caminho até fácil, mas as coisas vão começando a funilar, e nós sabemos. E como é que você tem encarado isso? Você está preparado para isso? Esse é o detalhe. A palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar. Quando tudo essas coisas estiverem acontecendo, Jesus foi muito claro em dizer, olha, vão acontecer isso, né? Toda aquela palavra, a palavra profética, né? Quando disserem, olha, veja isso, fuja. Então a palavra de Deus é muito clara em dizer que nós precisamos perseverar. O que é perseverar? É manter a caminhada, é não parar, é continuar, não importa o custo. Isso é perseverança. E é uma das qualidades mais excelentes que tem na Bíblia, assim como tantas outras, mas essa é uma também, perseverança. E não importa o que acontecer, nós precisamos manter a pegada, manter o ritmo. Então a palavra de Deus é clara, precisamos perseverar e ficar firme diante dos obstáculos que certamente vão surgir, e ela diz, mas nunca recuar. Quando nós pegamos Mateus capítulo 24, versículo 13, o que diz lá? A perseverança é um dos pontos importantes se nós queremos chegar lá, não é assim? O que Jesus está dizendo? Depois de tudo isso, mas aquele que perseverar, será salvo, uma condição, perseverança. Se não houver, é a mesma coisa dela estar dizendo, olha, aquele que ficar pelo meio do caminho ou parar para olhar para trás, conforme Jesus já disse, vai ficar. Mas uma condição é, se quiser chegar lá, ou seja, aproveitando ainda o nosso título, se nós quisermos ter um final feliz na nossa vida, nós precisamos perseverar. E outra palavra que Jesus a palavra de Deus nos diz é em Hebreus capítulo 10, 38, onde ele diz, olha, os cristãos avançam e nunca recuam. Olhando aqui rapidamente, essa palavra, ele está dizendo o seguinte, olha, Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Então é claro em dizer, olha, se você estiver pensando em abandonar, já era. Deus não vai te arrastar pela mão. Então, amado, nós precisamos analisar que, olha, não importa o que acontecer, nós precisamos estar preparados. E ele diz ainda no versículo 39, é uma declaração uma afirmação que nós precisamos também ter. Olha só o que ele está dizendo. Ele usou um versículo falado por um profeta do Velho Testamento, mas ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Será que nós poderíamos dizer da mesma forma, amados? Não importa o que acontecer, nós não vamos recuar, nós não vamos nos retirar. E é assim que funciona, nunca recuar. Mas, amados, quando nós falamos dessa condição da palavra de Deus, será que é fácil? É muito fácil falar, né? Olha, persevera, não recua. Não, nunca foi fácil, não vai ser uma tarefa fácil. Por isso que nós precisamos estar preparados, por isso que nós precisamos de todo o conselho que a palavra de Deus possa nos dar, para que nós mantenhamos os passos, a fim de que nós consigamos atingir os nossos objetivos. Nós precisamos. Nunca é fácil, não é uma tarefa fácil, até porque a Bíblia também diz, por ser uma tarefa muito difícil, o que vai acontecer? Naquele tempo muitos vão se afastar da fé, e por se multiplicar a iniquidade, muitos vão se afastar da fé, no mesmo texto que nós lemos, Jesus dizendo, e é o nosso tempo. Quantas pessoas levando a palavra de Deus, levando a vida de crente, como se fosse uma coisa natural. É assim que tem sido a nossa vida muitas vezes, porque nós não fomos testados ainda. E quando começarmos a ser, onde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Mas, amados, uma coisa que eu gostaria de chamar nossa atenção para esta mensagem é: se nós temos na Bíblia pessoas que se acovardaram diante dos obstáculos, e podemos citar alguns também, nós temos algumas pessoas que abandonaram a fé, e nós temos exemplos aqui na nossa igreja de tantas pessoas que passaram por aqui e que já não estão mais aqui, mas não é porque foram embora pelo poder da morte, não. Você certamente aí na sua ideia, você está lembrando de um agora. Pessoas que não quiseram perseverar, pessoas que preferiram recuar. A alegação é que não concordaram com isso, mas se não concordaram com isso, não concordaram exatamente com a palavra de Deus, amém? Porque o que nós pregamos aqui é pura e verdadeiramente a palavra de Deus, simplesmente. Ninguém fala as coisas porque eu penso, o irmão Ari não fala as coisas que ele pensa. Ainda bem, né? Porque nós pensamos cada coisa de vez em quando, e nós somos maus, mas nós atuamos de acordo com a palavra de Deus. Essa igreja tem há 60 anos feito aquilo que é uma ordem do Senhor, pregar a Bíblia exclusivamente, única e exclusivamente. Então, amados, nós temos exemplos de pessoas que hoje já não estão mais aqui, e a Bíblia também nos dá vários exemplos, pessoas que começaram bem, não terminaram bem, mas acima disso eu gostaria de chamar a sua atenção, meu amado, para exemplos de pessoas que conseguiram atingir os seus objetivos. É isso que importa. Nós precisamos mirar, tá certo, a história ela é boa para a gente ver onde que aconteceu os erros, mas é boa também para dizer para aquelas pessoas que tiveram bom êxito na vida, para que nós possamos assim nos assemelhar a elas. Então, muito mais são as pessoas que se mantiveram firmes e fiéis. E eu gostaria de compartilhar uma pessoa que venceu, assim como nós também podemos vencer. E essa pessoa hoje é a que está aqui nesse texto que nós lemos, Ana. Perceberam aqui no nosso texto que fala que Eucana era o marido, né? E ele tinha duas esposas. Esses tempos atrás eu vi uma mensagem que falava, que a pessoa dizia assim,
que naquela época podia. Não, nunca pôde. Nunca pôde. Na verdade, era costume, mas nunca pôde. Não é que Deus mudou, não. Mas isso aí não vem nos detalhes agora. Eu só gostaria de chamar a atenção o seguinte: esse homem, ele tinha duas esposas, uma chamada Penina e a outra Ana. E perceberam as coisas aqui, rapidamente? Penina tinha filhos, e Eucana dava a porção, tanto aos filhos quanto às filhas, mas Ana tinha um problema. Perceberam aqui? Ela não podia ter filhos, e por conta disso, a Bíblia diz que a sua, não fala nem, olha só que estranha, né? Chamado o que também, né? Uma pessoa que tem duas esposas, o que é? O cara que tem um negócio, ele é genro, ele é nora, ele não sei o que, e uma esposa para outra, é o que? Ninguém sabe, né? Um trem desarrumado. Mas está dizendo aqui o seguinte, cita ela como a sua rival. Perceberam aqui no versículo 6, e a sua rival excessivamente a provocava. Opa, mas como chamar então, né? As duas esposas deveria ser, não sei. Mas amados, eu gostaria de chamar rapidamente a atenção para a vida dessa mulher. A vida dessa mulher nessa noite deve nos chamar a atenção para fatos importantes, de como que nós precisamos tomar, os passos que nós precisamos tomar para atingirmos os nossos objetivos. Ana, uma mulher com um grande problema, não podia ter filhos, enfrentou uma grande dificuldade, mas que perseverou e no final alcançou seu objetivo. É essa a vida que nós precisamos, amados, atentar nesta noite. Nós vamos nos esquecer agora das pessoas que não deram certo, mas nós vamos nos concentrar então nessa pessoa, a pessoa de Ana. A Bíblia relata que Ana não podia ter filhos, versículo 5, nós já falamos. Ana, embora o Senhor, porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Olha só, esse era um problema. E, gente, eu não sei até que ponto o filho é importante para você, mas ainda continua sendo tão importante. É uma bênção de Deus, né? Eu acho que uma das maiores bênçãos que Deus pode dar para uma pessoa é filhos. Nós sabemos disso. Imagina, não podia. E além de tudo, além de não poder, ainda ter que sofrer olha, toma, imagina você que... Eu fico imaginando o que essa mulher falava, porque você é ruim, por isso, né? Eu imagino só. Hoje é assim que a gente fala, né? Não tem porque, ou então pecou, né? Deve ter tido um pecado muito grande aí, por isso que aconteceu. Não é assim que as pessoas falam hoje? Está acontecendo isso aí porque deve ter um pecado, né? E, aliás, era sempre assim, era o costume da época e continua sendo, né? Lembra lá quando aconteceu lá a pergunta para Jesus? Mestre, quem será que pecou? Foi esse daí ou foram os pais dele? Não, Jesus falou, nenhum outro. É para a glória de Deus, né, que ele está dizendo. E aqui mesma coisa, o Senhor lhe cerrou a madre, o motivo não nos é falado, e talvez não importa. O fato é que aconteceu, e foi um detalhe interessante. Mas irmãos, olha que interessante, por conta disso ela era ridicularizada continuamente por sua rival Penina. Excessivamente, imagina só, dia após dia, ano após ano, Ana sofria afrontas. Versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Não foi alguma coisa que, só nessas épocas que ela, não, era constantemente. E com muito excesso. Imagina você aguentar isso. Quando nós pensamos nesse caso, nós muitas vezes podemos trazer para a nossa vida aquela coisa que está te deixando louco dia após dia, meus amados irmãos, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer,
Essa foi a vida de Ana. Uma situação que não parecia ter mais fim. O versículo 8 está dizendo: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está o mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mulherada, o que você falaria para uma jogada dessa daqui, para um marido chegar: olha, rapaz, tomava na cara, né? A mulherada de hoje especialmente, né? Imagina, marido, chegar: sou melhor do que 10 filhos. Olha a petulância desse homem. Rapaz, tentando consolar a Ana, e ela chorava, e a Bíblia diz que ela não comia. Não era uma coisa fácil, meus amados irmãos. É o preparo para nós, para dizer que as coisas que vão acontecer conosco, se é que já não estão acontecendo na vida de alguns, também não é coisa fácil. E eu não sou ave de mau agouro em dizer, provavelmente vai ficar pior. Provavelmente vai ficar pior. Algo que muitas vezes está fora do nosso controle. Aqui estava fora do controle dela. Não era simples. Ela não simplesmente podia. Hoje tem esse negócio de técnica de não sei o que aí, né? O homem, onde que o homem chegou, né? Será que isso é bom ou será que é ruim? Não sei, né? Tem coisas que a gente também não pode falar besteira, né, irmão Valdemir? Nós estávamos falando, né? Tem coisas que é essencial, né? Nós estávamos falando ali fora. Não ia ficar para sempre daquele jeito. Mas, irmãos, olha só a condição aqui da vida dessa mulher. Eu só quero dizer, amados, que a nossa vida também geralmente é marcada por grandes problemas. Provavelmente também nós temos as nossas dificuldades. Talvez você tenha a sua. E por conta desses problemas, por conta dessas dificuldades, muitas vezes nós preferimos ficar chorando pelos cantos e emburrados. Ou não é assim que acontece? Muitas vezes é assim. Quantas vezes nós lamentamos, quantas vezes nós murmuramos porque as coisas não dão certo na nossa vida. E eu falo por mim mesmo. Olha só como nós muitas vezes agimos de maneira contrária à vida dessa mulher que tinha grandes problemas. E ela está dizendo: olha, até aqui podemos dizer, não, mas ela estava chorando, ela estava não comendo. Tá certo? Mas eu estou só querendo dizer o seguinte, amados, que muitas vezes a vida dessa mulher pode ser a nossa vida. E o que nós precisamos fazer então? O que nós precisamos, que atitude nós precisamos tomar, que passos nós precisamos caminhar para que tudo isso mude? Mas eu só quero dizer que a nossa vida pode estar como ela. Não é necessariamente não ter um filho, mas pode ser outra coisa. Mas que não adianta nós ficarmos emburrados pelo canto, murmurando, reclamando da vida. Tem sido tão natural murmurar e reclamar da vida, que nós não fazemos ideia de quanto isso tem sido constante nas nossas vidas. Como é que você está, meu amado irmão, diante dos problemas? Chorando, não comendo, emburrado, né? Antigamente tinha aquela história, né, de estar emburrado. Como é que nós estamos? Como crentes, filhos de Deus, nós precisamos tomar certas atitudes, amados, e nós podemos nos assemelhar, nos espelhar nessa mulher. São exemplos para nós, porque ela, diante daquela situação que incomodava Ana, não se acovardou, ao contrário, a Bíblia relata a primeira lição para nós, que ela se levantou. Olha só o versículo 9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Amados, diante da situação que muitas vezes nos abate, ou que ainda vai nos abater, lembre-se disso, não fique sentado, não fique chorando, mas levanta, toma ação. Nós precisamos tomar ação. E é uma verdade, né? Alguém sempre diz assim que percebeu que, e a gente sabe disso, como que é difícil as coisas, mas perceberam que a reclamação ela não muda nada da nossa situação? Parece que até piora, não é, Tiagão? Experimenta reclamar para você ver, parece que a coisa desanda. Por
porque não adianta, não muda. Mas o que muda, amados, é se levantar, amém? Tomar começo de uma ação que pode mudar a nossa vida. Se as coisas estão difíceis para nós, irmãos, ficar lá no mesmo lugar não muda a situação. Nós precisamos já agir diante da situação. Foi o que aconteceu com essa mulher. Agiu, se levantou, mas ela não foi para qualquer lugar, não. Ela disse que ela foi procurar ao Senhor. Foi para isso que ela foi. Estava lá junto a um pilar do templo do Senhor, né, com Eli. Então ela não foi para qualquer lugar, ela se levantou e foi procurar a Deus. É o que nós precisamos fazer nas nossas dificuldades. Nós precisamos primeiramente buscar o Senhor, procurar o Senhor. Provavelmente à medida que o mundo caminha para o fim, os nossos problemas certamente aumentarão, é o que nós estamos falando. Porém, não importa o tamanho de cada um deles, ainda que sejam imensos, nós precisamos ter a noção de que Deus é maior, amém? Você está enfrentando problemas, é grande, Deus é maior. Não importa qual seja ele, Deus é sempre maior. O Senhor é maior. E tudo o que nós precisamos é levantar e ir ao seu encontro. Será que nós estamos preparados para isso, meus amados? Levantar e buscar a Deus nas dificuldades? Mas o homem faz tudo o contrário, né? Ele muitas vezes eu estou falando o homem de Deus também. Muitas vezes ele toma conselho com pessoas que não são da igreja. Deus não fala abertamente conosco, mas Ele fala através de irmãos. É assim que Ele usa hoje a condição. Mas muitas vezes nós preferimos estar mais com amigos do mundo do que amigos de Deus. Como é que nós vamos então ter a orientação de Deus para a nossa vida? Nós preferimos estar muitas vezes lá do que aqui dentro. Isso reflete muitas vezes na falta que nós fazemos no culto. E é uma verdade, amados. Eu me lembro que eu sentava, e estou sentado ali, né? Ali era o meu lugarzinho, né? Ou teve uns que mudaram aí, né? O Tião mesmo, a minhadinha já foi para cá, foi para lá, né? Mas a maioria, irmão João, irmão Marcos aqui, o Valdomiro ali, né? E tudo se encaixa, bonitinho. Mas é isso mesmo, irmãos. Isso é para mostrar, não estou dizendo que isso é regra, mas afinal de contas nós somos o quê? Um corpo, amém? E o corpo, se você está vendo hoje a minha mão aqui, se a pessoa, se de repente ela estivesse aqui, não, ela está sempre no mesmo lugar, né? Então eu olho o corpo dessa igreja, eu estou vendo lá, o Tiagão lá no mesmo lugar, Sônia ali, né? E enfim, todos. E quando não está um ausente, o que acontece? Alguém está dizendo, faltou. Não é assim, irmão Ari? Irmãos, é por isso que nós somos importantes, nós somos do corpo. Mas muitas vezes nós preferimos estar longe, buscando longe daqui. Não, a regra de Deus está com problemas? Não está, vai estar ainda. Não estou querendo ser profeta, não. É a palavra de Deus que está nos dizendo, olha, as coisas vão ficar difíceis e o que Deus quer é que nós sejamos perseverantes. Mas não é de qualquer jeito. Tem muita gente levando a Bíblia, Deus, da maneira dele. A hora da peneira, será que vai? Não, eu não estou jogando para nós analisarmos. E na hora da peneira, como é que será? Quem será que vai ficar? Quem será que vai ficar? A palavra de Deus diz lá no mesmo texto, que eu gosto muito daquele texto, que está dizendo, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os eleitos se salvariam. Mas por amor aos eleitos, o Senhor abreviou aqueles dias. Está pensando que é pouca coisa isso? Está pensando que viver assim como nós estamos vivendo muitas vezes? Eu acredito que não.
Mas, amados, independente do problema, do tamanho desse problema, Deus é maior, amém? Deus é maior. E nunca nos esquecer de uma coisa: Ele odeia murmuração. Foi para isso que foi praticamente escrito quase um capítulo inteiro em 1 Coríntios capítulo 10, lembra lá? Onde ele diz: para o nosso ensino foi escrito. E ele cita uma grande coisa, dentre elas, não sejam fornicadores como eles foram, mas fala também sobre a murmuração. E não murmureis como eles murmuraram, e por conta disso pereceram no deserto. Então, amados, é uma grande lição para nós. Começa tendo um problema. O Diana também não era um problema fácil. Você pensa que era fácil? Não, não era. Mas era um problema. Assim como nós também. Mas a primeira coisa que ela fez é levantar e ir ao encontro do Senhor. Amados, o texto de 1 Samuel também nos conta que Ana, com amargura de alma, versículo 10, e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Duas coisas foi feita que muitas vezes é uma prática que nós também não utilizamos muito: a oração. Amados, a oração é o elo que nós temos de falar com o nosso Deus, de expor para Ele o nosso problema. Mas como Ele já sabe, né? Mas é assim que funcionou desde o começo. O que Jesus disse em Mateus capítulo 7:7? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, procurarei e achareis, mostrando a perseverança que nós precisamos ter na oração. E lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala também com todas as letras: faça isso sem cessar. Amados, quando as coisas estão ruins, nós precisamos orar, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós muitas vezes estamos vendo as pessoas erradas, mas nós não temos capacidade de orar por elas. Nós não temos capacidade de orar por nossos filhos muitas vezes. O irmão fez menção da minha filha lá, é isso daí mesmo, continua orando. Nós estamos orando, não só por ela, mas como tantas outras pessoas que precisam ser esclarecidas a respeito da fé em Jesus Cristo. Nós precisamos orar, irmãos. Nós estamos perdendo o hábito de falar com Deus, mas isso tem que ser feito continuamente, isto é, em todos os momentos, especialmente quando nós estivermos em amargura de espírito. E eu acredito que nós vamos precisar muito, especialmente nesse tempo, né? O que mata, quem está matando o povo é a doidura, né? A aceleração das coisas desenfreadas, e muitas vezes nós estamos trilhando na mesma condição, querendo acompanhar todas essas mudanças. Use mais da oração, meu amado irmão, porque é o meio que nós temos para falar com o nosso Deus. E não tem muito segredo, é simplesmente Jesus nos ensinou como fazer, não é com vãs repetições, mas é uma oração sincera, daquilo que você está precisando. Tem algumas regras, não fique somente pedindo, mas agradeça ao Senhor, seja grato a Ele por tudo aquilo que Ele te dá a cada dia. E muitas vezes nós estamos nos esquecendo disso. Ele nos dá 24 horas, um dia para você viver, e muitas vezes nós estamos ainda ingratos, sendo ingratos com Ele, não temos capacidade nem de lembrar de tudo que Ele nos fez, das misericórdias que se derramam a cada um de nós, independente de onde você está, meu amado amigo. Ele derrama sobre você também, conforme a palavra de Deus diz. Ele faz vir chuva sobre bons e ruins. Esse é o nosso Deus, porque Ele é misericordioso, amém? Mas Ele quer salvar você também, Ele quer que você recorra a Ele. E a Bíblia diz que ela chorou.
O choro, por sua vez, representa o reconhecimento daquilo que nós somos. Isto é, incapazes diante das muitas dificuldades. Tem coisa que realmente, amados, uma das práticas para se chegar ao reconhecimento da salvação do Senhor é o reconhecimento daquilo que nós somos. É isso que está impedindo tantas pessoas de vir e erguer a sua mão e dizer: olha, Senhor, eu estou aqui, eu também quero. Porque nós nos sentimos que nós somos capazes de, por nós mesmos, por nossos méritos, por nossas forças, nós chegarmos aonde nós precisamos. E muitas vezes as pessoas estão tão focadas nisso que elas não estão, Deus está ficando de fora dos seus planos. Triste realidade saber que, na verdade, Deus controla tudo, inclusive o nosso fôlego. E a partir do momento que Ele disse: olha, acabou, simplesmente nós não podemos fazer mais nada. É assim que funciona, e nós partimos. Eu achei um texto muito bonito, estava até falando para o irmão Ari, gostei bastante, até coloquei, é de um tal de, acho que é Cortella, não sei o nome dele, é Cortella, que ele fala que a nossa hora chega e tudo aquilo que nós amamos fica. Ele estava dizendo nesse texto: a comida, se não guardar, apodrece. As nossas melhores roupas, ou tudo aquilo que ninguém podia tocar, é doado e muitas vezes jogado fora. É assim, irmãos. Essa é para representar a nossa vida. Mas será que nós estamos chorando porque essa nossa calamidade nós precisamos de Deus? Não, tem gente com o peito, erguido aí, dizendo: eu não preciso dele. Ou preciso dele, talvez lá para o final da minha vida eu vá precisar. Mas a lição que essa mulher nos ensina é que nós precisamos reconhecer isso diariamente, irmãos, do que nós somos. Nada sem Deus, amém? Mas tudo com Ele. Diante do problema dessa mulher, ela simplesmente disse: por mim eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? É assim que funciona, amados. Humildemente nós precisamos buscar ao Senhor, falar com Ele, colocar a nossa vida em suas mãos. A direção deve ser dEle e não nossa. Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto aqui, meu jovem, você que está me ouvindo aí, quantos planos você tem e Deus está nele? Muitas vezes não, nós planejamos fazer um monte de coisa, mas Deus está longe. Deus não faz parte. E é por aí que funciona, amados. Num tempo ruim, lembre-se sempre de orar também a Deus. Lembre-se sempre de chorar, de saber quem você é. Quem sabe Ele pode te socorrer. Em Provérbios capítulo 16, a palavra de Deus diz o seguinte, que os planos partem do coração do homem, mas a resposta final é de Deus. Faremos bem em lembrar disso em cada momento que nós formos fazer da nossa vida. Deixe Ele tomar conta de você, para que você não sofra tanto, Nós muitas vezes sofremos tanto porque Deus não está no controle. Eu sempre vejo Deus, o zelo que Ele tinha, com o povo de Israel. É engraçado a gente ver, as comidas que Ele proibia. Não era porque fazia mal, mas tinha umas coisas que Ele tinha o controle de dizer: olha, essa daí não é boa, É justamente preservando a vida, a vida do povo de uma forma geral. Por isso que ele falava: não faça isso, não faça aquilo. Não era porque as coisas iam morrer, não ia fazer alguma coisa, mas a gente vê o carinho de Deus, e é assim até hoje, em cima de cada um de nós. O controle, o cuidado que Deus tem de cada um de nós. Mas, amados, continuando aqui rapidamente, além do mais, se queremos alcançar os nossos objetivos, precisamos nos doar para Deus.
as coisas vão ficando difíceis, né? Mas é a regra de Deus. Você já tem doado alguma coisa para Deus? Não se atinge objetivos sem esforços, sacrifícios. O nosso objetivo é chegar num final feliz, mas tem que ter sacrifício. Nós estamos preparados para ele, irmãos? Você está, meu amigo, preparado para os esforços que Deus te pede? Ou você não está nem preocupado com isso? Mas se estivesse preocupado, saiba, do teu jeito não funciona. Deus exige alguma coisa em troca. Sempre exige. Olha, provavelmente nós teremos que abrir mão de muitas coisas se queremos chegar lá. Você está preparado? Em 1 João diz, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte, que, deixa eu chegar aqui próximo, para a gente ler, é um versículo bastante conhecido por nós, onde ele diz, 2,15, ele está dizendo, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma condição para um filho de Deus estar na presença de Deus, não amar o mundo. E o mundo, amados, está cada vez mais atraente. Ou será que eu estou ficando biruta? Não. Cada dia mais nós estamos vendo como as pessoas estão amando o mundo, buscando até coisas que vão ficar aqui. E longe de mim dizer que está errado, não, desde que você esteja fazendo o mesmo também com as coisas de lá. Mas quantas vezes nós estamos abandonando as coisas importantes e tentando nos fixar o nosso pensamento, o nosso olhar nas coisas que vão aqui ficar. Mas se queremos ter um final feliz na nossa vida, nós precisamos nos abdicar de certas coisas que estão atrapalhando. Será que Ana fez isso? Fez. Vocês viram na lição uma coisa interessante? Qual que era o grande objetivo dela? Ter um filho. E o que ela falou aqui no versículo 11? E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecerem, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Que legal, né? Já percebeu isso, irmão Ari, o que é o significado dessas coisas? Ela queria ter um filho, mas se Deus o desse, não seria dela. E a Bíblia fala mais para frente aqui, não sei aonde, mas que quando o menino desmamou, ela apresentou a Deus e ele ficou lá. É mole? Amados, é só para nós lembrarmos que a nossa vida também vai ser a mesma coisa. Tá? Não se faz nada, não se passa por dificuldades, não se vence dificuldades, se nós não estivermos prontos a sacrificar alguma coisa na nossa vida. E provavelmente, amados, nós vamos ter que sacrificar muitas coisas ainda. Esteja preparado. Conforme eu disse, né, não quero ser alvo de mau agouro, não quero ser profeta do mal, mas olha, tudo que nós pensamos que hoje existe, é provável que ainda vai ficar diferente. Eu acredito muito nisso. Até que ponto nós estamos dispostos a ceder? É uma boa colocação para nós, amados, nesse momento.
abrir mão das coisas. O grande objetivo de Ana era poder ter um filho que ficaria em seus braços, mas por pouco tempo. Versículo 11. E assim foi. Por pouco tempo. No entanto, apesar de tudo, ela estava confiante e feliz, certa de que sua petição fora ouvida. Versículo 18 diz o seguinte: e disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só, depois de passar na presença de Deus, depois de estar na presença de Deus, aqui já é o final da história. E o versículo 19 diz: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Mas olha como ela saiu já antes, comeu, e disse, e o seu semblante já não era de tristeza, mas de alegria e regozijo, amados. É a última lição que eu quero compartilhar com cada um de nós. O ter confiança em Deus. Isso vale para todos os momentos. Não é só de procurar o Senhor, mas de confiar nele continuamente. É de ficar firmes. É de saber o que ele pode fazer na nossa vida. Ainda que as coisas revirem de cabeça para baixo, conforme dizem, né, ponta cabeça para baixo, né? Sempre analisa essa condição, né? Tem lugar que fala cabeça para baixo, tem lugar que fala ponta cabeça, não importa de que maneira você conhece. Saiba que Deus está ali. Nós só precisamos confiar nele. E não ficar com cara de triste, porque nós somos afinal mais do que vencedores, amém? Mas que vencedores é esse que muitas vezes está com a cara de tristeza? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas que cara é essa, meus amados irmãos? Cada dia, e nós não temos ânimo, e nós não temos prazer, nem de estar na casa de Deus, e nem de fazer muitas outras coisas. Ânimo e alegria, confiança em Deus. Da mesma maneira, nós precisamos prosseguir neste mundo de dor com confiança e alegria, certo de que chegaremos lá, apesar das dificuldades. E olha só que interessante, provavelmente, irmãos, nessa caminhada, nós teremos muitas surpresas, até mesmo das pessoas que estão ao nosso redor, mas é preciso não desfalecer. E quando eu digo isso daqui, é só uma liçãozinha a mais que eu gostaria de trilhar. A Bíblia nos conta um pouquinho antes aqui que ela, diante do objetivo que ela traçou, ela balbuciava, né, palavras de oração. Não é assim que fala? Ela mexia os lábios, mas não se ouvia a palavra na sua boca. E o Eli era um sacerdote de Deus, e ele falou assim: rapaz, cara, já falei para você, né, meu irmão marido, lembra daquelas conversas? Para com essa pingaiada, né? Foi o que ele falou para ela: aparta de ti o teu vinho. Mas isso no objetivo que nós traçamos, muitas vezes pode aparecer pessoas até que nós muitas vezes estimamos que venha nos dar um conselho errado, mas os nossos objetivos precisam ser traçados e precisam dar continuidade, amém? Sempre, não importa quem vai falar, não importa que nos chamem de loucos, de radicais, não importa, de ultrapassados, né? O mundo mudou, agora é assim que se pensa, com relação a tal, não é mais aquilo, é assim, não é? E tantas outras coisas que nós podemos citar exemplos aí, né? Aquilo que era o que Deus colocou, não, você já caiu por terra. Você está vivendo onde? Que século você está vivendo? Não, o que Deus falou não mudará, amém? E é isso que nós precisamos pregar, é isso que nós precisamos
fazer com alegria, com confiança em Deus, nos propor a ação, estar sempre prontos para Ele. Só para nós finalizarmos, amados, eu gostaria de ir aqui se você está em 1 Samuel, ir aqui para o capítulo 2, é o Cântico de Ana. Eu só gostaria de ler 2 versículos aqui dessa mulher, para fechar a nossa mensagem de hoje. O versículo 1 e 2: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. É o reconhecimento, porque ela conseguiu chegar lá, amados. E para nós continua sendo a mesma coisa. Para você, meu amigo, é o reconhecimento de que Deus é único e que você precisa dele. Não tem jeito. Essa vida vai terminar aqui. Iluda-se você pensar que com a morte acaba tudo. Não acaba. É isso que as pessoas estão querendo colocar no mundo, mas na verdade nós sabemos, Ele é a rocha, é nele que nós precisamos nos firmar. Para você, meu irmão, não desanime da vida, e se você ver alguém desanimando, e que possa ser eu, por favor, me tome pela mão, e me ajude. E é isso que nós precisamos fazer uns com os outros. É o conselho de Paulo em dizer, olha, tantos uns com os outros, né? Se a gente lê a carta de Paulo, tem amor uns para com os outros, observa, né, uns para com os outros, faça, né, tudo uns pelos outros. É isso que nós precisamos fazer, amém? E seguir todos juntos na mesma caminhada e chegar todos juntos no mesmo lugar, amém? Que Deus pudesse nos abençoar, que possamos realmente dar passos para um final feliz na nossa vida, e que essa igreja, irmãos, possa ser realmente uma igreja do Senhor, né? Que sejamos comparados não como aquela igreja que tem o nome de que vive, mas está morta, mas daquela que é pequena, mas tem muita força. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Irmão.